Senhoras e senhores internautas, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Câmara, declaro aberta a presente audiência. Agradeço a presença dos representantes da Secretaria de Governo e dos vereadores que se encontram no plenário virtual pela plataforma Zoom. Por enquanto com a gente estão conectados a vereadora Érica, da Liga do Bem, vereadora Abelardo e vereadora Cláudia. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Durante a audiência, iremos tratar um assunto extremamente importante, que é o Plano Plurianual do município de Botucatu para o período de 2022 a 2025, assim como a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, cujos projetos tramitam perante essa Casa. A realização dessa audiência cumpre a disposição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48. Já ocupam os lugares na mesa integrantes da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, os vereadores Sargento Laudo, que é o presidente da comissão, o vereador Silvio, que é o relator da comissão, e o vereador Marcelo Sleiman, como membro da comissão. Também comparecem o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, o senhor Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda, acompanhados também do Leonardo Geia, da Tácita e da Daniela, que compõem a equipe também, Daniele, que compõem a equipe da Secretaria. A duração dos trabalhos será de 90 minutos, portanto, iremos até às 20 horas. Esclareço também que, devido às medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, ainda adotadas na pandemia, optamos pelo formato híbrido, com a participação da sociedade de maneira remota. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claronet, pelo site e pelo Facebook da Câmara. A partir de agora, passa a condução dos trabalhos ao vereador Marcelo Sleiman, uma vez que os projetos estão de posse da Comissão de Orçamentos e Finanças. Boa noite. Ressaltando que o vereador Lelo Pagani também já se encontra com a gente na plataforma virtual. Desculpa. Boa noite, presidente Palinha. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pela TV, pelo Facebook, pelas mídias sociais. Boa noite, presidente Laudo, presidente da nossa Comissão de Finanças, que me deu a honra de presidir essa audiência pública de hoje. Vereador Silvio, companheiro nosso aqui. A todos que estão presentes nos auxiliando nessa noite. Bom, para a nossa Comissão de Orçamento e Finanças, é muito importante essa discussão que vamos promover hoje. As leis orçamentárias norteiam toda a gestão municipal, e esta Casa de Leis tem papel fundamental no processo de construção. Gostaria de informar que, após a explicação por parte do representante do Poder Executivo, senhor Fábio Leite, abriremos espaço para interação remota com o público, que será por meio da mensagem do WhatsApp 14 99 610 1981. Repetindo, 14 99 610 1981. A equipe de comunicação irá monitorar o recebimento de perguntas e a resposta se dará durante esta audiência. Antes de tratar sobre os números que compõem as peças, passo a palavra ao vereador Silvio, relator desta comissão. Também ao secretário adjunto Guilherme, faço das palavras do vereador Marcelo Sleiman as minhas, Nós temos hoje uma noite bastante especial, tratando de um assunto bastante especial também, Afinal de contas, nós estamos falando da vida econômica, financeira, tributária da nossa cidade pelos próximos 4 anos, de toda a composição que o governo de Botucatu pretende, lógico, sempre trabalhando a várias mãos junto com esta Casa de Leis. Então, a gente fala do norte da cidade que nós queremos. E apenas para as pessoas terem uma ideia, eu tenho aqui comigo as peças, São mais de 160 páginas de informações pormenorizadas de todo esse contexto. Então, o nosso compromisso é bastante grande, nós formamos uma comissão, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela,
E, lógico, a gente está bastante tranquilo em fazer todas as avaliações, análises de acordo com um calendário que existe. Então, nós preparamos alguns slides, né? A nossa comissão preparou alguns slides. De pronto, já quero agradecer a participação do nosso assessor parlamentar, o Rafael Romagnoli, que nos ajudou bastante. E são alguns poucos slides, mas que trazem um contexto. E é importante, certo, Marcelo, que as pessoas entendam um pouquinho melhor o que são essas peças orçamentárias. Então, eu pediria, por favor, para que fosse passado o próximo slide. A Comissão de Finanças, Orçamento e Controladoria da Casa é composta por 3 vereadores, tendo o Sargento Laudo como nosso comandante. Ele preside a comissão, né? E participam também os vereadores Marcelo Sleiman e eu, né? E é importante dizer que essa comissão certamente é uma das comissões mais atuantes da Casa, porque todos os projetos de lei, todas as confirmações quadrimestrais de orçamento, tudo aquilo que implica em questões econômico, financeiras, tributárias, nós temos primeiro o dever de acompanhar à luz do nosso regimento interno e principalmente de acordo com aquilo que nós queremos de uma maneira justa, correta, ética e principalmente legal para a nossa cidade. Então, aí estão os membros, né? Essa comissão, ela foi eleita logo no início do mandato e tem o prazo de trabalho de 2 anos. Por favor, mais um slide. Ótimo. Nós temos todo um prazo e alguns status acontecendo, né? Que a gente precisa seguir. Existe todo um rito de trabalho e nós estamos exatamente neste momento na audiência pública, que ela é obrigação do Poder Legislativo. Então, os vereadores que estão aqui, bem como os demais vereadores que irão votar depois dessas peças, são os responsáveis por dar seguimento ao PPA e à LDO do município de Botucatu. Nós tivemos o protocolo na Câmara no dia 16 de junho, dos documentos, né? A Câmara entregou para a nossa comissão no dia 21 de junho, e a partir daí existe um prazo ritual, onde em até 30 dias, ou seja, até o dia 21 de julho, essa comissão vai analisar as emendas, os assuntos, para que até o dia 31 de julho nós tenhamos uma relatoria da nossa comissão, para que depois os demais vereadores tomem ciência do assunto e conheçam a miúde o que eles irão votar. Mais um slide, por favor. Muito bem. Aí nós temos as competências, né, específicas desta comissão. Os pareceres sobre os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, também a lei de diretrizes fiscais, né? E todos os créditos adicionais. Então, o artigo 60 do nosso regimento interno traz essas características. A obrigação, que é bastante importante, de uma examinação e emissão de pareceres, né? De acordo com aquilo que se sujeita à situação. Também receber as emendas, esse é um capítulo todo importante, quando a nossa comissão faz a inclusão de propostas de assuntos que irão compor as peças orçamentárias. No final, nós temos como produto final a redação de um projeto de lei, à luz daquilo que está sendo observado, e as audiências, como, por exemplo, a audiência de hoje, e a cada 4 meses as audiências que a Secretaria de Governo apresenta nessa casa. Mais um slide. Importante a gente falar um pouquinho sobre o PPA. O que é PPA, né? Certamente o secretário Fábio ele vai trazer muito mais informações. Os documentos são muito ricos em explicações, em projetos, fala muito de norte, com mensagens muito claras. O PPA, a sigla significa Plano Plurianual. Ou seja,
é a previsão orçamentária que nós teremos aqui no município de Botucatu para os próximos 4 anos, né? Daí a importância daquele contexto que nós fizemos. Nós estamos diretamente lidando com tudo aquilo que nós queremos para a nossa cidade no período de 2022 a 2025, inclusive, tá? A lei é a previsão de quanto a prefeitura, quanto o Poder Executivo de Botucatu pretende arrecadar, ou seja, quais são as receitas estipuladas. Quando a gente fala em receitas, no caso do município, a gente precisa pensar em impostos, taxas, todos aqueles documentos de entrada, e pensar também na questão de despesas e investimento, né? Então, o que nós estamos projetando para as principais áreas do município, seja de saúde, educação, assistência social, mobilidade, transporte, turismo e por aí vai, né? Então, é uma lei bastante importante, com certeza é um dos marcos de lei mais importantes que nós temos no nosso mandato, e a gente tem um carinho, uma atenção, uma preocupação exemplares e maiores para todo esse assunto. O projeto, ele traduz o programa de governo, então é exatamente isso, né? Qual que é o norte que o governo municipal prevê para a cidade? Quais são as grandes obras, as manutenções, as despesas que são fixas, os percentuais que têm que ser atendidos? Tudo isso vai passar por esse documento. E para que nós tenhamos uma ideia um pouco melhor sobre o PPA, nós preparamos um vídeo que a gente gostaria que fosse passado agora, que traz um resumo bastante importante e direto sobre o PPA. Por favor. Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e de onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Agora, sabe do que o Léo não gosta? Quando falta luz. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada 4 anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para a construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para a distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc.
Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela Polícia Militar e investigados pela Polícia Civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições de taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas, como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborado o PPA federal. Muito obrigado aos colegas e colegas da TV Câmara. Esse vídeo ele foi preparado pelo Senado Federal e ele traz a importância do PPA em todas as esferas, federal, estadual e municipal. E é disso que nós estamos tratando, e é disso que a gente precisa cuidar bastante do nosso município. E finalizando a nossa apresentação, já falando um pouquinho sobre a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é elaborada anualmente, então nós vamos trabalhar agora o documento que prevê como o PPA começa a ser executado a partir e para o ano de 2022. É uma lei que orienta anualmente o quanto o Poder Executivo, ou seja, o quanto a Prefeitura pretende arrecadar através dos impostos, né? Sempre lembrando também das previsões de despesas e investimentos. Por favor, mais um slide. Então, em nome da Comissão de Orçamentos, Finanças e Controladoria, nós agradecemos o trabalho de todos os vereadores, temos bastante trabalho pela frente, e neste momento deixamos a apresentação e a continuidade dos trabalhos a cargo do nosso secretário Fábio Leite. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Silvio, pela excelente explanação. E nesse momento eu convido a fazer uso da palavra o secretário Fábio Leite para uma abordagem geral acerca das propostas. Fábio, por favor. Boa noite a todos. Cumprimento os vereadores que compõem essa Casa de Leis através da figura do amigo e vereador presidente dessa casa, vereador Palinha, e também saúdo todas as pessoas que nos acompanham virtualmente através dos meios de comunicação que já foram divulgados. Senhor presidente, como de costume, eu trouxe um material de apoio, que se o senhor permitir, eu faço dou a publicidade, como fiz na última audiência, como um pano de fundo, para daí abrirmos aí a sessão e essa audiência para dúvidas e questionamentos. Por gentileza, a projeção. Bom, pode colocar no próximo slide, por gentileza. A fundamentação legal dessas peças que nós discutiremos nessa noite é a Constituição Federal através do artigo 165, dos incisos 1 e 2, a Lei de Responsabilidade Fiscal, através do artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, e a Lei Orgânica Municipal, através dos artigos 52 e 111. Próximo slide, por gentileza. Muito alinhada a abertura que os vereadores Marcelo, Sleima e vereador Silvinho colocaram, a combinação dessas peças tem e trazem aquilo que nós chamamos de ciclo orçamentário. O Poder Executivo, ele é responsável pela elaboração dessas peças, o Poder Legislativo pela apreciação dessas peças, novamente, num terceiro momento, o Poder Executivo responsável pela execução dessas peças, e, em paralelo, durante todo o período, o Legislativo fazendo a avaliação.
Esse é o ciclo orçamentário que, de uma maneira muito resumida, nós trazemos. E também, mais uma vez, enaltecendo os conceitos que o vereador Silvio colocou, o Plano Plurianual, que é o PPA, ele estabelece os objetivos e as metas que a administração municipal pretende, objetiva alcançar num período de 4 anos, nesse nosso caso específico, no período de 22, 23, 24 e 2025. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela define as regras necessárias para a alocação do orçamento anual, que nós veremos mais adiante, nos próximos meses, que é a LOA, de forma que todos os objetivos e metas que foram estabelecidos no PPA sejam efetivamente cumpridos. Próximo slide, por gentileza. As principais funções do PPA, nós trazemos aqui duas: determinar os objetivos e as metas de acordo com o plano de governo. Então, existe um executivo, prefeito e vice eleitos pela população, que tiveram seu plano de governo registrado, inclusive durante o período eleitoral, e, consequentemente, o PPA tem que ser uma derivação ou uma consequência desse plano de governo. A segunda questão é projetar as ações governamentais para um horizonte de médio prazo, como disse anteriormente, no caso do PPA, o horizonte de 4 anos. As principais funções da LDO. Primeiro, ela tem que estar compatível com o PPA, e mais adiante a LOA, que será um novo projeto de lei, ela também tem que estar compatível com essas peças orçamentárias. Segundo, que a LDO define os critérios e as formas para limitação de empenhos, que são as despesas. A LDO estabelece as condições para transferência de recursos a entidades privadas. Ela autoriza o município a auxiliar o custeio de despesa a outros entes públicos, como, por exemplo, a Câmara, como, por exemplo, a Botuprev, nosso Instituto de Previdência. A LDO autoriza o limite para realocação de recursos orçamentários. Ela também define as despesas consideradas irrelevantes. Define também o montante e a forma de utilização da reserva de contingência. E define as condições de renúncia de receita. Próximo slide, por gentileza. Bom, se nós compararmos o ciclo de vigência de um mandato de um prefeito e vice e o de vigência do PPA, ele se compõe da seguinte maneira. Como eu disse, essa projeção, esse PPA que nós estamos discutindo na audiência de hoje, ele tem validade ou vigência do ano de 2022 até o ano de 2025. Consequentemente, o último ano do PPA, ele coincide com o primeiro ano de mandato do prefeito ou do vice-prefeito, que virão na sequência, de forma que as ações do executivo não percam a continuidade. Esse é o objetivo principal. De tal sorte, então, que esses ciclos vão se intercalando. O primeiro ano de mandato de um executivo corresponde ou tem como referência o 4º ano de existência ou de vida de um PPA e assim por diante. Próximo slide, por gentileza. Esse é um slide muito importante para que as pessoas entendam, e especialmente nas discussões que nós faremos na sequência, são as metodologias de cálculo. Então, todos os valores que são apresentados nessas peças, e de novo nessa audiência nós estamos tratando duas delas, que é o PPA e a LDO, a metodologia de cálculo ela tem como ponto de partida, nesse caso, a arrecadação do exercício de 2020, que é o último exercício concluído, a avaliação das receitas dos meses deste ano de 2021, que é o ano corrente, e a combinação desses dois fatores com previsões de cenários macro e microeconômicos que se tem e que se coleta da economia para esses anos de projeção, que no caso do PPA, no ano do período de 2022 a 2025. Para que as pessoas entendam também, quando nós tratamos das receitas do PPA, a gente normalmente utiliza índice de inflação, que é o IPCA, a fonte dele é o IBGE, e o relatório Focus, também para esse mesmo período, 22 a 25. E, uma vez projetadas as receitas, nós fazemos a distribuição em cada unidade orçamentária para fazer a alocação das despesas. Então, de uma maneira muito resumida, o que esse slide traz, todas as projeções que os senhores acompanharão nos próximos slides, ao longo da discussão dessa audiência, das discussões dessa audiência, levaram como base o exercício de 2020, realizado integralmente, parte do exercício de 2021, lembrando que nós, como o vereador Silvinho comentou,
Nós encaminhamos esse projeto de lei a essa casa no mês de junho, então, consequentemente, nós estamos considerando meses realizados até o período de abril e maio, e também as projeções macro e microeconômicas que o mercado oferece, uma delas, como disse o relatório Focus, para os anos objetos dessas projeções. Próximo slide, por gentileza. Nessa linha, para que as pessoas saibam, né, os índices que estão sendo considerados, nós temos, como eu disse, os principais indicadores de atividade econômica, ou de preços, ou de inflação, ou de crescimento da economia. Entre eles, a gente tem as projeções de PIB, do período de 21 até 2025. Essa projeção de PIB, ela nos mostra o comportamento de crescimento da economia. A gente trata os índices, como disse no slide anterior, de IPCA, que são os índices oficiais para definições de políticas monetárias. Tratamos o IGPM, que normalmente são índices utilizados pela população em geral para correção de contratos, e o INPC, normalmente utilizado para revisão geral, para os dissídios anuais que se tem das categorias. A fonte de informação de todos esses índices para as nossas projeções, como também mencionei no slide anterior, nós utilizamos o relatório Focus, que é um relatório bastante consolidado pelos agentes aí do mercado. Próximo slide, por gentileza. A partir desse slide 7, nós entramos efetivamente nas projeções, que por óbvio são uma visão consolidada, uma visão resumida, do projeto de lei que o vereador Silvinho comentou, um projeto detalhado em diversas páginas, mas aqui nós começamos já a trazer algumas amostras dessas projeções, para que as pessoas que nos acompanham tenham noção, tenham dimensão daquilo que nós estamos tratando aqui. Então, projetada na tela, nós trazemos uma combinação de um histórico do nosso orçamento municipal e também, já entrando no mérito do PPA, as projeções que nós utilizamos no período de 22 a 25. Então, as pessoas se lembram, aqueles que nos acompanham com frequência, que nós temos para esse ano de 2021 um orçamento proposto da ordem de 422 milhões de reais, e como os senhores podem acompanhar nesse resumo, esse orçamento projetado para os próximos anos, com os critérios que eu comentei nos 2 slides anteriores, nós temos algumas simulações de 462 milhões para o ano de 2022, de 483 milhões para o ano de 2023, de 500 milhões de reais para o ano de 2024 e de 517 milhões de reais para o ano de 2025. Um detalhe importante dessa projeção, ou desse gráfico, é que todos esses valores que eu apresentei como projetados já são valores líquidos de Fundeb. Então, é o que a gente chama do nosso orçamento líquido. Próximo slide, por gentileza. Entrando agora no detalhamento dessa visão geral do orçamento, das nossas receitas orçamentárias. Próximo slide, por gentileza. Nessa tela, nesse slide, nós temos um extrato também, uma visão geral, de como que a receita, nessas projeções, ela tem a sua composição. Então, nós dividimos aqui em 3 grandes categorias: a categoria das receitas correntes, a categoria das receitas de capital e a categoria das receitas intra-orçamentárias, de tal modo, usando o ano de 2022 como ponto de partida, nós temos 432.758.470 reais como receitas correntes, 211.000 como receitas de capital e 989.500 reais de receitas intra-orçamentárias, totalizando 461.958.970 reais, que bate com o valor apresentado naquele gráfico evolutivo do slide número 7. E, sem entrar em muitos detalhes aqui para não me alongar, essa receita cresce naquela mesma disposição que mostrei nos slides anteriores, de tal forma que no ano de 2025, as receitas correntes terão um montante de R$ 484.390.145 reais. As receitas de capital nós projetamos de uma forma linear de R$ 211.000 reais, e as receitas intra-orçamentárias de R$ 32.064.400 reais, totalizando para o ano de 2025
o montante de R$ 516.665.545 e, mais uma vez, frisando aqui que são números projetados líquidos de Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Entrando em mais um nível de detalhamento, ainda na visão receita, usando, mais uma vez, o ano de 2022 como ponto de partida, a origem desse total de orçamento de 462 milhões de uma forma aproximada, nós temos de receitas tributárias, que são as receitas relacionadas a impostos e taxas, para o ano de 2022, R$ 105.856.850. As receitas de contribuição, que são aquelas deduzidas dos servidores, R$ 22.865.660. As receitas patronais, R$ 4.497.460. As receitas de serviço, R$ 255.500. As transferências correntes, tanto Estado quanto União, R$ 288.221.500. Outras receitas correntes, como, por exemplo, multas, R$ 11.061.500. As receitas de capital, como mencionei no slide anterior, projetamos de uma forma linear 211 mil. E as contribuições intra-orçamentárias, fundamentalmente aqui a contribuição patronal, R$ 28.989.500. Essa mesma proporção, ou essa mesma projeção, também é feita nos outros anos objeto do PPA, 2023, 2024 e 2025, de tal forma que a soma, a consolidação de cada um desses anos, bate exatamente com a projeção original que fiz no slide número 7. No ano de 2025, para que a gente tenha o detalhamento, a evolução dessas receitas tributárias, o montante de R$ 118.287.315, as receitas de contribuição, R$ 25.197.075, as receitas patronais, R$ 4.590.255, as receitas de serviços, R$ 171.500, as transferências correntes, R$ 324.066.000, as outras receitas correntes, R$ 12.078.000, as receitas de capital, R$ 211.000, e as contribuições intra-orçamentárias, R$ 32.064.400. Próximo slide, por gentileza. Trazendo aqui a fonte, a espécie de cada uma das receitas, detalhando especificamente para o ano de 2022, que é o primeiro ano de partida desse PPA, do mesmo total de receita já apresentado nos slides anteriores, que é de aproximadamente R$ 462 milhões, mais uma vez líquido de Fundeb, nós temos a seguinte distribuição como fontes ou como espécies. De impostos, R$ 97.136.500, de taxas, R$ 9.786.350, as contribuições sociais dos servidores, R$ 12.915.660, a CIP, que é o custeio da iluminação pública, R$ 9.950.000, os aluguéis e arrendamentos, R$ 114.000, as concessões, permissões e autorizações, R$ 149.500, os juros e correções monetárias, R$ 4.055.460, as delegações de serviços públicos, R$ 84.500, as locações, R$ 94.000, os serviços administrativos, R$ 105.500, os serviços de transporte, R$ 143.000, outros serviços gerais, R$ 7.000, aqui as receitas pesadas, as receitas mais importantes, com exceção de impostos, que foi a primeira que eu pormenorizei. As transferências da União, R$ 110.982.000, as transferências do Estado, R$ 137.376.500, transferência de outros municípios, normalmente aqui pelo aterro sanitário, R$ 705.000, as transferências de instituições privadas, R$ 1.940.000, as transferências de pessoas físicas, R$ 225.000, as transferências do Fundeb, R$ 76.750.000, as multas relacionadas a legislações específicas, R$ 1.203.500,
Restituições e ressarcimentos, R$ 588 mil. Comprev, que é a compensação que nós recebemos, R$ 5 milhões. Contratos da Sabesp e outros tipos de receita, R$ 4.270 mil. Alienação de móveis e imóveis, que são os leilões, R$ 201 mil. Outras receitas de capital, R$ 10 mil. Receitas intra-orçamentárias, R$ 28.989.500. E, por fim, como mencionei nos slides anteriores, deduzindo o montante de R$ 40.823 mil, chegamos nesse ano de 2022 no montante projetado de aproximadamente R$ 462 mil. Essa mesma sistemática se faz, como os senhores podem acompanhar, para os outros anos compostos pelo PPA, tanto 23 quanto 24, como 2025. Próximo slide, por gentileza. Como mencionei anteriormente, uma vez projetadas as receitas, nós fazemos a distribuição, ou as projeções de distribuição dessas receitas nas linhas de despesas orçamentárias. Trazendo de uma maneira mais macro e depois entrando no detalhamento, do nosso orçamento, do orçamento apresentado anteriormente aos senhores, relembrando sempre no ano de 2022, aproximadamente R$ 462 milhões líquido de Fundeb, nós temos nesse slide uma informação interessante, que 66% desse orçamento, ele se relaciona a questões que nós tratamos de despesas obrigatórias. R$ 6.060.950 de despesas com unidade orçamentária, que é a Câmara, R$ 251.258.000 com despesas obrigatórias da Prefeitura e R$ 50.405.160 com despesas relacionadas a Botuprev. Isso significa que, dentre as projeções que nós temos para o ano de 2022, o montante de R$ 307.724.110, que mais uma vez corresponde a 66,6% do total de orçamento, ele tem algum vínculo com despesas obrigatórias. Esse comportamento, ele é praticamente linear, então essa participação das despesas obrigatórias, ela permanece nesse patamar de 66%, de tal sorte que essas despesas em 2025 serão de R$ 6.656.045 para a Câmara, R$ 281.123.955 na Prefeitura e R$ 54.811.475 na Botuprev. Aí trazendo um zoom dos valores que foram apresentados como Prefeitura, ainda tratando das despesas obrigatórias. Temos, no ano de 2022, R$ 145.614.000 de despesas com pessoal na unidade, no grupo Prefeitura, R$ 24.610.000 com vale alimentação na Prefeitura, R$ 7.700.000 com auxílio saúde na Prefeitura, R$ 33.750.000 com contratos de gestão e R$ 39.584.000 com contratos de repasse do terceiro setor. Totalizando, como disse anteriormente, o montante de R$ 251.258.000 de despesas obrigatórias dentro da estrutura do Executivo ou dentro da estrutura da Prefeitura Municipal. Essa mesma distribuição, como mencionei anteriormente, se faz nos outros anos de projeção do PPA, de tal modo que em 2025 a projeção indica R$ 159.956.775 de despesas com pessoal na Prefeitura, R$ 27.405.000 de despesas com vale alimentação, R$ 8.450.000 com auxílio saúde, R$ 36.763.180 com contratos de gestão e R$ 48.549.000 com contratos de repasse. Próximo slide, por gentileza. Esse eu considero um dos slides mais importantes da apresentação, eu sempre friso isso, e já chegando ao final, senhor presidente, que é onde nós temos de uma maneira consolidada a distribuição desse orçamento líquido de Fundeb por todas as unidades orçamentárias, detalhe esse que o vereador Silvinho comentou,
que é o que está pormenorizado no projeto de lei. Então, nós temos, no ano de 2022, ainda distribuindo o total de orçamento de R$ 461.958.970, mais uma vez, líquido de Fundeb. A Câmara, obtendo R$ 6.060.950. O gabinete do prefeito, R$ 11.332.500. A Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 1.857.000. A Secretaria de Educação, R$ 128.912.000. A Secretaria de Governo, R$ 14.470.000. A Secretaria de Saúde, R$ 103.969.860. A Secretaria de Esportes, R$ 3.838.000. A Secretaria de Segurança, R$ 4.779.000. A Secretaria de Assistência Social, e aqui está incluindo o fundo de assistência, R$ 13.663.500. A Secretaria de Cultura, R$ 4.083.500. A Secretaria de Infraestrutura, R$ 46.352.000. A Secretaria do Verde, R$ 3.763.000. A Procuradoria-Geral do Município, R$ 4.997.500. A Secretaria de Comunicação, R$ 2.311.000. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 3.278.000. Os encargos gerais do município, R$ 57.886.000. E o Instituto de Previdência Botuprev, R$ 50.405.160. Nessa mesma distribuição, de uma forma praticamente linear, nós fazemos essa mesma composição por unidades orçamentárias em todos os anos contemplados por essa proposição de PPA, tanto em 22, quanto em 23, quanto em 24, quanto em 25. Valem alguns comentários importantes aqui também, para que não restem dúvidas, que é a seguinte: quando nós mostramos o número do gabinete do prefeito, dentro dessa unidade orçamentária estão todos os fundos. Então, aqui estão contempladas as despesas especificamente do gabinete, mas também estão os fundos mais diversos. O fundo do idoso, o fundo da pessoa com deficiência, o Fumabom, que é o fundo dos bombeiros. Então, o fundo de solidariedade, bem lembrado pelo Guilherme. Então, todos os fundos, ou a imensa maioria dos fundos, estão aqui distribuídas, o que gera uma certa, entre aspas, distorção do número. No orçamento da Secretaria de Habitação e Urbanismo, também está contemplado, eu diria que estaria contemplado o escritório de projetos, mas não é verdade, ele está no gabinete do prefeito. Secretaria de Educação é o orçamento consolidado, então aqui a gente tem a projeção tanto da parte do Tesouro quanto da parte do Fundeb. Dentro da Secretaria de Governo, nós temos a unificação de 3 secretarias anteriores, que é a Administração, Fazenda e Governo. Esses 14 milhões contemplam essas 3 secretarias. Como eu disse na apresentação, no número da assistência social, também está contido o fundo de assistência. Dentro da Procuradoria-Geral do Município, também um número que pode ser distorcido aí o entendimento, além das despesas da Procuradoria propriamente dita, também estão aqui as despesas com precatórios e outras despesas de ordem judicial, que são os RPVs, a sigla que são aquelas despesas de pequena monta. Dentro do número da Secretaria de Comunicação, existe também um número que pode causar alguma distorção. Nós fazemos a concentração, a Secretaria de Comunicação atual é a unificação das antigas Secretarias de Comunicação e Participação Popular, e aqui está contemplado também o contrato de estagiários da Prefeitura. Então, a gente centralizou, com exceção dos estagiários da Educação e da Saúde, que tem uma verba à parte, aqui também está contemplado toda a questão de estagiários da Prefeitura. De uma maneira geral, acho que são os comentários importantes e pertinentes para serem feitos, e como eu disse, esse talvez seja um dos slides mais importantes, que mostra essa distribuição do orçamento proposto nas diversas unidades orçamentárias. Como eu disse, eu não vou ser repetitivo, mas mantida uma ordem quase que linear, essa mesma distribuição acontece nos demais anos, de tal sorte que as pessoas podem identificar claramente nessa projeção. Próximo slide, por gentileza.
Um dos pontos de partida, né, das peças orçamentárias é que elas sejam equilibradas. E esse slide que está na tela, né, essa última visão, ela mostra justamente esse equilíbrio, né? Então, quando nós olhamos a combinação das receitas e despesas para o período aqui, né, que nós estamos consolidando o período todo, isso é de 2022 a 2025, nós podemos ver que tanto a porção de receitas quanto a porção de despesas totalizam um montante de R$1.961.263.295, de novo, nesse período de 4 anos. Na porção das receitas e despesas, a distribuição entre a administração direta, R$1.750.850.825, na porção da administração direta, que compreende Câmara e Prefeitura, e R$210.412.470, no que compõe a administração indireta. Por óbvio que na projeção de receita a Câmara não existe projeção de receita, ela só entra, por óbvio, na configuração das despesas. Eu encerro aqui, senhor presidente, a apresentação desse material de apoio e fico absolutamente à disposição para quaisquer comentários, quaisquer questões que eventualmente surjam. Agradecemos ao secretário, senhor Fábio Leite, pela explanação sempre muito pedagógica. É um assunto, vereador Silvio, que não é de fácil entendimento mesmo, né? Ainda mais quando trabalhamos com cifras milionárias e colocado ao longo de um período de 4 anos, para entendermos realmente, às vezes não se torna uma tarefa fácil, mas faz parte do processo do ciclo orçamentário, tanto no Executivo quanto no Legislativo. E agora, a partir desse momento, nós vamos abrir a palavra para os vereadores e público que nos acompanham de maneira remota, respeitando o tempo máximo de 2 minutos para cada indagação. Então, nesse momento, a palavra está aberta. Temos alguma participação do público? Vereador Lelo, boa noite. Palavra do senhor. Boa noite, vereador Marcelo Slema, vereador Sargento Laudo, vereador Silvio dos Santos, componentes da comissão, né, de finanças, parabéns pelo trabalho. Eu cheguei hoje de manhã na Câmara, vocês estavam se preparando para a reunião, para a audiência pública de agora à noite. Isso é muito importante, que as pessoas saibam, né, o trabalho do vereador em preparar todo um trabalho, toda uma apresentação, né, que não é que é feito de uma hora para outra. É tudo muito bem organizado, pensado. Então, parabéns para a Comissão de Finanças da Câmara. Estão fazendo um ótimo trabalho. Também boa noite à equipe de finanças da Prefeitura, no comando aí do secretário Fábio Leite. Parabéns pela explanação. Como disse o vereador Marcelo Slema, de uma maneira bem didática. Eu que já acompanhei várias apresentações, é uma maneira bem clara de entender, né? 2 colocações, né? Às vezes é mais dúvida do que uma sugestão, alguma coisa assim, mas também tem sugestão. Eu vi a evolução do orçamento municipal. É claro, por exemplo, que a gente tem aqui, nós tivemos a grata surpresa, né, da Duratex ter se apresentado essa semana aqui, e ela vai, daqui 2 anos, contribuir com bastante imposto. É isso que a gente imagina, né, no ICMS. Quer dizer, essa evolução do orçamento municipal, é claro que não está contando com esse aumento de imposto da Duratex. Então, quer dizer, essa evolução pode aumentar ainda mais. Essa é uma pergunta. E a outra é a respeito dos leilões, né? Se dá para ampliar, porque eu estou vendo que é R$201 mil só que está constando ali, e eu vejo que, num dos levantamentos que eu fiz na Prefeitura, a Prefeitura tinha milhares de terrenos, por exemplo, que não serviria muito para a Prefeitura fazer muita coisa, e ela poderia passar isso para frente, né, para que munícipes pudessem construir e pagar seus impostos, aumentar até a arrecadação da Prefeitura, né? Esses 2 pontos que eu gostaria que alguém, talvez o secretário, pudesse me falar alguma coisa. Muito obrigado. Agradeço a pergunta, vereador Lelo. Então, respondendo à primeira questão,
o senhor já me ajudou na resposta. Essas situações mais, vamos chamar assim, episódicas de orçamento, não existe, de uma maneira tão específica, a consideração nessa projeção orçamentária. Por óbvio que quando nós usamos alguns indicadores de mercado, como mencionei durante a minha apresentação, nós entendemos que toda essa movimentação econômica ela está contida nessas projeções. De qualquer forma, se o comportamento vamos dizer, de arrecadação, ele fugir a essa proposição, a essa projeção que nós fizemos, por óbvio que esse deslize, né, ou esse desvio, tem que ser contemplado no ano corrente ou no ano em curso. Mas, de qualquer forma, objetivamente para a pergunta do senhor, não, a gente não trata de uma maneira tão específica, até porque o anúncio do caso em tela, né, da Duratex, ele surgiu pós-proposição orçamentária, pós-protocolo do projeto de lei, então ele não está tratado de uma maneira específica. Em relação aos leilões, o senhor está correto. Nos slides onde eu fiz o detalhamento da espécie das receitas, uma das linhas que a gente coloca é de alienação de imóveis e imóveis, que ela está projetada linearmente, o valor de R$201 mil. A gente fez uma projeção linear por conta da imprevisibilidade. O senhor está correto. Na nossa gestão, desde o início do mandato do prefeito Mário Pardini em 2017, nós temos feito levantamentos mensais desses ativos, eu vou colocar uma expressão forte, mas é a expressão usada, inservíveis da prefeitura. Então, a gente tem uma ação bem transversal, que é conduzida pela Secretaria de Governo e principalmente pela Controladoria, pelo Gilberto Mariotto, onde a gente faz o levantamento desses ativos e distribui ou troca essa informação com todas as secretarias. Como não existe uma previsão muito clara, e isso é tudo muito dinâmico em relação àquilo que pode ser disponibilizado para leilão e até o comportamento do leilão, a gente prefere adotar uma sistemática um pouco mais conservadora, tratar um número de uma maneira linear e, como respondi à primeira questão, se esse comportamento fugir muito à regra, nós trazemos, através de peças orçamentárias, projetos de lei, esse desvio, no bom sentido, para dentro do orçamento. Obrigado, secretário. Temos mais algum vereador ou vereadora? Tem pergunta do público. Boa noite. Na verdade, temos aqui uma pergunta pelo Facebook que chegou. Adriano Cosmo Vilas Boas. Ele pergunta se a ponte da Rafael Sampaio tem previsão de entrega. Não é exatamente sobre orçamento, mas é a pergunta que tem aqui. Adriano, eu agradeço a sua questão. Como foi mencionado, não é objeto da audiência de hoje, eu não tenho essa informação também detalhada, então prefiro respondê-la numa outra oportunidade. Agora o vereador Silvio fará a sua primeira pergunta. Fábio, uma questão importante que chama a atenção. Eu verifiquei aqui que as projeções anuais, principalmente o ano de 2023 sobre 2022, traz um percentual de crescimento de receitas de 4,56%. 2024 sobre 2023, de 3,4%, e de 2025 sobre 2024, de 3,4% novamente. A gente tem observado e ouvido bastante, dentro do cenário macroeconômico do nosso país, que 2022 sobre 2021 traz uma projeção de crescimento do PIB em torno de 5%, já num processo de retomada econômica. E os analistas, eles trazem também uma observação e projeções que o ano de 2022 sobre 2021, a tendência é um crescimento ainda maior, fala-se na casa dos 7%. Com base nessas explicações, a minha pergunta é a seguinte: o nosso orçamento é um orçamento mais realista, ele é mais contido, ele é mais pragmático, ou, na sua opinião, ele tem um viés também mais agressivo, mais entusiasta também? Obrigado. Agradeço a pergunta, vereador Silvio. Pergunta importantíssima, né? Porque ela pode
para as pessoas que fizeram essa conta que o senhor fez, pode parecer que eu menti durante a minha apresentação e não menti, vou explicar. Como eu disse no início da minha apresentação, nós usamos, por óbvio, indicadores de mercado, macro e microeconômicos, para fazer essas projeções. Também na minha apresentação, no slide 6, e aí que pode parecer que tem algum equívoco e não existe, um dos índices que a gente projeta, que é o principal índice que a gente trata a questão orçamentária, é o IPCA. Então, só para repetir, para que não tenha que voltar na tela, nós pegamos do relatório Focus, obtivemos do relatório Focus, que a previsão do crescimento do IPCA para 2021 é de 3,98%, em 2023, 3,50%, perdão, em 2022, 3,50%, em 2023, 3,25%, 2024, 3,25% e 2025, 3,25%. Aí eu vou na pergunta do senhor. Ora, Fábio, mas daí no slide 7, você projeta o crescimento, se eu comparar 22 com 21, de 9,22%, e se eu comparar 23 com 22, 4,5%. Então você não falou verdade. Não. É que daí eu preciso recordar a primeira colocação que eu fiz da minha apresentação. Quando nós fazemos essas projeções, nós combinamos fundamentalmente 3 questões. O exercício anterior completamente fechado, que nesse caso é 2020, o que está acontecendo com o exercício em curso até mais ou menos os meses de abril e maio, e aí sim entram as projeções econômicas. O senhor se lembra que nesse ano de 2021, nós já mandamos para essa Casa de Leis 2 projetos de lei que enxertam no nosso orçamento mais receitas. Um projeto de aproximadamente 12 ou 13 milhões, que foi o primeiro de superávit, de exercícios anteriores, e um segundo projeto de lei da ordem de 24 milhões, se eu não estou enganado, 24 milhões, de excesso de arrecadação. Essa é a grande explicação dessa base, porque quando eu comparei os 461,9 milhões projetados para 22 e comparo com os 422,9 originalmente projetados para 21, eu já considerei nessa projeção, por exemplo, esses 2 projetos de lei. Então, nós já estamos partindo da premissa que o nosso 21 será maior do que esses 422 que originalmente foram aprovados por essa Casa de Lei. Por isso que aparentemente existe essa distorção. Então, considerando esse efeito, esse comportamento, que, como eu disse, já foi inclusive aprovado por essa Casa de Leis, nós aumentamos as previsões para 21, diferente do que era o orçamento original, consequentemente eu aumentei minha base de projeção e depois eu sigo de uma maneira mais próxima à realidade dos indicadores, essas projeções na casa de 3,5 a 4. Essa é a explicação objetiva para a pergunta do senhor. Perfeito, muito bem explicado. Marcelo Sleiman, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o nosso secretário. Muito pertinente a sua resposta, viu, Fábio? A gente sabe que o orçamento, ele é acima de tudo, um exercício técnico e não de adivinhação, como você bem colocou ao longo da sua apresentação. Mas nós estamos sujeitos a algumas situações, alguns eventos especiais, ou até mesmo, como ocorreu lá no dia 10 de fevereiro do ano passado, uma catástrofe, né? Que de repente faz com que um rearranjo total seja necessário, outros cuidados, priorização, principalmente com relação à vida, à saúde e o bem-estar das pessoas. Então, a pergunta é essa: como, dentro das peças orçamentárias, nós tratamos esses eventos especiais dentro do ponto de vista orçamentário? Agradeço a pergunta mais uma vez. Na colocação inicial do senhor, o senhor está completamente coberto de razão. Essa palavra adivinhação, né, o que nós tentamos trazer na peça orçamentária é uma premissa, né, pontos de partida que sejam o mais tangíveis, o mais técnicos possíveis para que a gente possa suscitar discussões como essa, né? O interessante é a gente discutir por que nós usamos um determinado índice. Então, essa discussão sadia, essa discussão saudável. E cabe ainda nesse ponto o cuidado, né, que nós temos na Secretaria de Governo, e muito ratificado pelo prefeito Mário Pardini, é o seguinte: o risco de uma projeção orçamentária errônea, e aí eu vou entrar na pergunta 2 do senhor, sob o meu ponto de vista muito pessoal, é quando o orçamento é muito otimista. Por quê? Se eu tenho um orçamento muito otimista, aprovado pela Câmara, a partir do dia 2 de janeiro do exercício para o qual ele foi aprovado, esse orçamento está disponibilizado para todas as unidades
como eu disse, usufruírem desse orçamento e realizarem as suas despesas. Se nós somos muito otimistas no orçamento e essa receita não acontece como foi projetado, nós podemos ter um problema onde eu disponibilizei rubrica orçamentária para secretarias, para a Câmara e para a Botuprev, e não tenho a arrecadação necessária para fazer frente a essas despesas. Esse é o grande risco. Então, entrando na pergunta 2 do senhor, o que acontece quando existem esses eventos episódicos? Se esses eventos acontecem nas linhas de receita, é um excelente problema. Nós trazemos aqui um projeto de lei, por exemplo, como já mencionei, e indicamos para os senhores o seguinte: olha, o nosso orçamento previa X, veio mais do que esse X de arrecadação, quer seja por superávit, quer seja por excesso de arrecadação, e essa diferença maior eu vou aplicar aqui. Esse é um excelente problema. Quando esses eventos atípicos, como o senhor comentou, das chuvas, etc., eles estão nas linhas de despesa, aí a palavra é priorização. São as trocas de fichas que a gente faz, as trocas de rubricas, para fazer suporte a essa frente. O último projeto de lei é um exemplo disso. Então, o projeto que eu comentei com os senhores, que nós mandamos e foi aprovado por essa Casa de Leis, de 24 milhões de reais, se eu não estou enganado, 15,8 milhões desses 24 que foram aprovados pelos senhores eram para fazer frente às despesas de custeio da Secretaria de Saúde. Então, nós usamos um evento de excesso de arrecadação mais receita e usamos esse excesso de arrecadação para cobrir uma situação episódica, que é a pandemia, que elevou as nossas despesas, por exemplo, na área de saúde. Acho que respondo a questão do senhor. Perfeito. Temos mais perguntas dos internautas? Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas, vereador. Se o senhor pudesse colocar o relógio aí. Emendando a pergunta do vereador Silvio, eu acho importante, Fábio, a gente explicar para a população o que seria esse superávit, esse excesso de arrecadação, porque muitas vezes, né, nas audiências, as pessoas têm essas dúvidas, e acho que agora é o momento oportuno, até para afirmar que o PPA e o LDO não são peças que não podem ser mexidas, né? A gente consegue alterá-los mediante executivo encaminhando para a Câmara também. Então, eu gostaria, nessa primeira pergunta, que você fizesse um resumo de forma bem didática para a população, explicando a diferença de superávit, excesso de arrecadação, e já emendando as minhas duas outras perguntas, uma delas sobre o Programa de Aquisição da Agricultura Familiar, mesmo não estando facilmente identificado nas peças, né, gostaria que você respondesse se é possível, se conseguirmos realmente implantar a lei, né, que foi aprovada no passado, viabilizar do ponto de vista financeiro e orçamentário esse programa. E uma terceira pergunta é sobre repasse para as entidades, principalmente o terceiro setor, que desempenham um trabalho, é um braço do Poder Executivo, né, em todas as áreas, e se nós temos condições de prever um repasse, pelo menos da inflação, anualmente para eles. Obrigado. Eu que agradeço as questões, vereador Marcelo Sleiman. Então, pela primeira, né, de uma maneira muito resumida, a grande diferença que existe entre superávit e excesso de arrecadação é que, voltando à resposta que eu fiz e dei para o vereador Silvio, essas são situações onde nós enxertamos, incluímos no nosso orçamento, receitas, entre aspas, que não estavam previstas. Quando nós tratamos superávit, superávit significa algum caixa que sobrou de exercícios anteriores, que por qualquer questão não foi utilizado e não é necessário para fazer a cobertura de restos a pagar. Então, esse caixa disponível de um exercício para o outro, nós podemos trazer para o orçamento com essa característica ou com essa denominação superávit. O excesso de arrecadação é a receita adicional que acontece no próprio exercício. Então, nesse ano, como mencionei aos senhores, nós tivemos 2 projetos que didaticamente trataram os 2 temas que o senhor perguntou. O primeiro, de aproximadamente 12 milhões de reais, nós trouxemos para o nosso orçamento receitas ou recursos de superávit, leia-se, sobras de exercícios anteriores. O segundo projeto, como eu comentei, de 24 milhões, são projeções de excesso de arrecadação, a receita que a gente imagina que vai receber a maior nesse mesmo exercício, que a gente já colocou para dentro do orçamento. Bom,
A segunda pergunta do senhor é em relação ao PAA, que é o Programa da Aquisição da Agricultura Familiar. Apesar de nós não entrarmos no mérito especificamente de objetos em nenhuma das 3 peças orçamentárias, nem no PPA, nem na LDO, nem na LOA, a gente chega no máximo ao nível de rubrica na LOA, eu diria para o senhor o seguinte: o programa, teoricamente para a prefeitura, vou usar uma expressão muito simples, ele é transparente. Se as secretarias ou as unidades orçamentárias que fazem aquisição desse tipo de insumos, por exemplo, a educação através da merenda, assistência social para composição ou combinação das cestas básicas, está comprando de um fornecedor, um supermercado, um atacadista, ou está comprando de um produtor rural, para peça orçamentária, de uma forma muito simplificada, isso é transparente. O recurso, teoricamente, é o mesmo. Então, eu diria, em havendo a estruturação do programa, nos 2 exemplos que eu usei, quer seja para a Secretaria de Educação, quer seja para a Secretaria de Assistência, ou qualquer outra que tenha esse vínculo, o recurso estaria, vamos dizer, assegurado, porque elas já consomem produtos, se não do PAA, de outros fornecedores. Em relação às entidades, uma questão muitíssimo importante. Se nós voltarmos à apresentação que eu fiz, uma das despesas que eu pormenorizei foram despesas relacionadas ao terceiro setor. Deixa eu ver se eu encontro aqui de uma maneira rápida. No slide 13, eu mostrei que no ano de 22, nós temos a previsão de contratos de repasse de 39.584.000. Aí a pergunta do senhor, muito importante. Isso significa dizer que o crescimento dos repasses, né, o aumento dos repasses anualmente, ele está garantido? A gente precisa colocar essa garantia entre aspas. Por quê? Se nós tivéssemos uma condição onde as entidades e os objetos, os planos de trabalho dessas entidades para a prefeitura não se modificasse, eu quase que cravaria dizendo o seguinte: se o meu orçamento cresceu a IPCA, como respondi para o vereador Silvio, estaria garantido para as entidades o crescimento a IPCA, se fosse linear. Mas não é. O que acontece agora, nessa segunda etapa do ano, né, nesse segundo semestre? Em algum momento ali, em meados de agosto e setembro, as entidades começam a ser acionadas pelas secretarias, já montando os planos de trabalho para 2022. Se esses planos de trabalho sofrerem alterações por ampliação de serviço, por exemplo, uma entidade X que presta serviço ao atendimento a idoso, hoje atende 20 idosos e vai passar, porque existe uma demanda na cidade, a 40. O plano de trabalho dela, consequentemente, em 2022, consumirá mais recursos. De onde saem esses recursos? Desse crescimento projetado a IPCA. Então, sendo muito objetivo ao senhor, se todos os planos de trabalho permanecessem lineares, eu diria, é quase que garantido o que cresce o orçamento, crescer os repasses para as entidades. Mas não é, porque essa sistemática é muito dinâmica. A gente pode ter uma condição, por exemplo, de eu precisar crescer o plano de trabalho numa entidade X e diminuir numa entidade Y em função das necessidades que se tem dentro da nossa sociedade botucatuense para os diversos tipos de serviço que essas entidades prestam. Obrigado, Fábio. Temos pergunta? Não? Algum vereador inscrito? Bom, não tendo mais perguntas do público e nem vereadores inscritos, nós gostaríamos de agradecer a presença do secretário Fábio Leite, sempre muito importante aqui nessa casa, as explicações muito claras de como que se trata um produto, um objeto tão específico, né? Vereador Silvio, vereador Palinha, vereador Laudo, mas sempre muito bem didático, como sempre. Agradecer ao Guilherme, secretário adjunto, aos colegas da Secretaria de Governo, aos colegas da Câmara, da Secretaria, o Rafael, que nos ajudou na elaboração dos slides. Agradecer ao público que nos acompanhou. Nesse momento, tivemos, em média, 17 pessoas conectadas pelo Facebook, além das audiências pelos canais da TV.
alcançadas 315 pessoas pelo Facebook, respondidas 4 perguntas e um engajamento de 58. Então, um resultado muito bom, né, tendo em vista as restrições de presença do público na casa, mas de forma virtual nós conseguimos atingir um bom público e continuamos à disposição aqui na Câmara. Agora muito trabalho pela frente, Sargento Laudo, vereador Silvio. Teremos uma semana de análise das emendas dos colegas vereadores, que porventura assim desejarem fazer. E encerramos então essa audiência pública, desejando a todos uma ótima semana e que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela participação. Boa noite.